Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do vídeo Estudar para a sua santidade ser confirmada. Foi lido alguns trechos do Livro do Céu, do volume 18, e aqui, antes de iniciar essa partilha do vídeo, eu vou fazer também a leitura do primeiro trecho que foi lido e de onde foi retirada a maior parte das meditações, de onde eu vou fazer a partilha. Não para extrair meditação diretamente do trecho, mas do vídeo, mas eu assim, percebi que é importante ler o trecho também para situar, né, quem vai escutar a partilha. E então, assim, é o volume 18, capítulo 7, de 17 de outubro de 1915. A sabedoria eterna estabeleceu que o alimento da alma do homem seja a vontade de Deus. Depois de 2 dias de amargas privações de meu sumo bem Jesus, senti-o mover-se em meu interior. Parecia-me ver que em meu interior estava sentado com sua cabeça apoiada em um de meus ombros e com sua boca dirigida para a minha em ato de fornecer-me as palavras. Eu o apertei e pus-me a escutá-lo, abandonando-me toda nele. Então parecia que me dizia: minha filha, minha vontade é mais que alimento. O alimento dá força ao corpo, aquece-o, aumenta o sangue, reaviva a inteligência, se está debilitada. Dá força a todos os membros e empurra a criatura a novas obras e sacrifícios. Em troca, uma que está em jejum, não dando o alimento necessário a seu corpo, é débil, fria, pobre de sangue, a inteligência debilitada, esgotada em todos os seus membros, o que a leva à tristeza e a empurra a não fazer nada, sem vontade de sacrificar-se em nada. Pobrezinha, sente-se faltar a vida em toda a sua pessoa. Tão é verdade que quando uma enfermidade é mortal para uma criatura, abandona o alimento e, abandonando o alimento, se dispõe à morte. Então, havendo estabelecido a eterna sabedoria que também a alma tivesse seu alimento, foi-lhe designado como alimento refinado a vontade suprema. Assim que quem toma esse alimento é forte no obrar o bem, está como impregnado no amor a Deus. Este alimento aumenta o sangue divino para formar o crescimento da vida de Deus nela. Como o sol se reflete em sua inteligência para fazê-la conhecer seu Criador e formar-se à sua semelhança. Põe-lhe a força em toda a alma para pôr em vigor todas as virtudes e empurra a novos trabalhos e a sacrifícios inauditos. O alimento da minha vontade se dá a cada instante, a cada respiro, de noite, de dia, em cada coisa e quantas vezes se queira.
Não há que temer, como com o alimento corporal que se toma e em excesso faz mal e produz enfermidades. Não, não. Quanto mais se toma, mais fortifica e tanto mais eleva a alma à semelhança de seu Criador. Pode-se estar sempre com a boca aberta em ato de tomar este alimento celestial. Tudo ao contrário para quem não toma este alimento da minha vontade. Para quem não o toma, de nenhuma maneira pode-se dizer que se põe a morrer eternamente. Para quem se alimenta dele raramente, é débil e inconstante no bem. É frio no amor, é pobre de sangue divino, de maneira que cresce como anêmica nele a vida divina. A luz em sua inteligência é tão escassa que pouco ou nada conhece de seu Criador, e não conhecendo-o, sua semelhança está tão distante dele, porque está distante o alimento de sua vontade. Está sem brio no agir o bem, porque não tem alimento suficiente. E agora ele perde a paciência, agora a caridade, agora o desapego de tudo, assim que as pobres virtudes vivem como estranguladas, sem o alimento suficiente de minha vontade. Ah, se pudesse ver uma alma privada deste alimento celestial, seria de chorar. Tantas são as misérias e as sujidades com que está coberta. Porém, é muito mais de compadecer se vê uma criatura em jejum do alimento corporal, porque muitas vezes lhe faltam os meios para comprá-lo. Ao contrário, o alimento da minha vontade se dá gratuitamente. Portanto, quem não o toma merece a condenação. E a condena se a forma ela mesma, porque rejeita o alimento que lhe dava a vida. Depois disso, ouvi que várias pessoas haviam sofrido conflitos, humilhações e outras coisas. E meu Jesus continuou falando. Na verdade, a meditação ficou mais desse trecho para trás. Então, não vou nem terminar de ler todo o restante desse capítulo. Então, vamos ficar por aqui e pegar aqui o que foi partilhado, o que foi meditado nesse vídeo do estudar. Então, assim, foi bastante esclarecido a realidade do alimento da alma, que é essa vontade de Deus, que aí onde Jesus faz ali a comparação entre o alimento corporal, né, o bem que faz o alimento corporal e quando não é recebido esse alimento corporal, o mal que causa no corpo. E ele faz essa comparação com o alimento da alma, que assim como o corpo precisa de alimento para viver, a alma também necessita do alimento para viver. Embora também a gente saiba que o que dá a vida ao corpo é a alma, mas o corpo ele necessita do alimento substancial, porque está num estado de vida. Nós estamos nesse plano, então o nosso corpo necessita de alimento para se nutrir, para se manter. E assim também a alma, ela não é simplesmente a nossa parte imaterial e espiritual que existe e pronto, está acabado, está ali, está pronta, independente se é alimentada ou se não é alimentada, ela vai continuar existindo. Não é assim. Assim como o corpo, a alma também necessita ser alimentada. E aí eu me lembrava, enquanto a Aline ia falando, meditando lá, eu lembrava da palavra que diz, né, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a gente lembrando assim que a palavra é Deus, né? Jesus é a palavra e Jesus é Deus. Então também Jesus, né? No livro do céu, Jesus também né? Ele também ele ali também é a vontade divina. Ele ali representa a vontade divina, porque ele é Deus. Então a vontade é de Deus. A vontade de Deus também é representada ali em Jesus. Então, ele sendo a palavra, essa palavra que alimenta a nossa alma, que é tão necessária, até mais necessária do que o próprio alimento do corpo.
Então, assim, nós precisamos do alimento corporal, sim, mas também precisamos e ainda muito mais do alimento espiritual, porque a nossa alma é eterna. O nosso corpo vai perecer, mas a nossa alma é eterna. Então, mais do que o alimento corporal, é necessário o alimento espiritual. E então ficou bastante claro essa parte, né, de que quanto que nós necessitamos desse alimento para obrar o bem, ser impregnado, né, desse amor de Deus, para que esse sangue divino ele aumente e corra na veia, né, da nossa veia espiritual, para fazer crescer essa vida de Deus em nós. E então ele vai falando também, né, que como o sol reflete, ilumina, aquece, né, está disponível para gerar essa vida, também o sol, né, Deus também como representa essa luz de conhecimento, ele também reflete na inteligência para fazer crescer na inteligência e crescendo na inteligência também direcionar essa inteligência para conhecer, direcionar todas as forças para conhecer o Criador e ao conhecer tornar-se semelhante a Ele. E então tudo isso é muito importante a gente compreender, né, o como que o alimento da alma ela vai trazer essa vida de Deus em nós. Então, também foi falado a respeito de que, sendo a divina vontade esse alimento da alma, esse alimento que Jesus até fala, né? Ele usa aqui a palavra alimento, ele fala alimento refinado, não é qualquer alimento, é um alimento refinado, quer dizer, um alimento puro, é um alimento rico, é um alimento substancioso, é um alimento realmente que faz toda a diferença, não é qualquer alimento. A vontade divina é o alimento, essa iguaria, né? Esse alimento refinado que é a vontade de Deus. E então, aí refletindo, né? Foi refletido como que né, as pessoas, existem pessoas que, como ele fala, né, tem pessoas que se alimentam, né, estão sendo alimentadas pela vontade divina e, portanto, elas tendem a crescer, a se desenvolver nessa vida divina, a fazer, né, essa vida de Deus crescer, se desenvolver, fazendo com que a criatura conheça Deus, ame a Deus e viva com Deus. E ele também fala que algumas pessoas tomam, assim, esporadicamente, tomam de vez em quando desse alimento. Então, elas são muito vacilantes, oscilantes, inconstantes nessa vida espiritual. E existem aqueles que não tomam desse alimento espiritual, que não tomam, não recebe. E como que né, seria essa realidade das pessoas que não recebem esse alimento espiritual não toma desse alimento espiritual que é a vontade divina na alma? Como é que se dá? Como é que essas pessoas estão vivas? Como é que é a realidade dessas pessoas que não recebem esse alimento? Então, assim, a criatura que está se alimentando, mesmo que esporadicamente, mas está recebendo o alimento da divina vontade na alma, ela vai crescendo no bem. E só que aquelas que não estão, que não tomam de forma nenhuma, não tomam esse alimento para fazer a alma se desenvolver, estar nutrida, ela se alimenta de alguma coisa, porque a alma precisa de ser alimentada. Então, muitas vezes, essas pessoas elas estão se alimentando do mal. Elas, né, e até mesmo se alimentando, quando se alimenta somente da vontade humana, só do próprio querer, só da própria cabeça, da própria vontade, ela, né, vai descambar ali, vai ficar realmente, como ele fala, né, se não tomou alimento vai morrer eternamente. Mas até que aconteça a morte do corpo, a pessoa continua sobre a terra vivendo e usufruindo dos bens que Deus deixou. Então fica ali como uma ladra dos bens que Deus deixou na criação. Então, quanto que isso é grave também.
Mas aí, voltando aqui em relação né, desse alimento estando disponível, quanto que Deus, ao criar o ser humano, ele deixou no ser humano deixou no ser humano uma marca. Assim como a marca do pecado original deixou essa debilidade não, deixou essa debilidade na nossa alma, deixou essa desordem na nossa alma. Antes, né, de que entrasse o pecado, quando Deus fez o homem, ele colocou no homem ali uma necessidade de bem. Então o homem tem é algo que Deus depositou dentro do homem. Ele, além de ter colocado no homem um vazio que só é preenchido por ele mesmo, por Deus, pela divina vontade, mas até que o homem chegue a esse conhecimento, e muitos vão morrer sem saber da existência da divina vontade, né, morreram já e vão morrer ainda sem ter consciência do que é isso. Mas assim, independente de conhecer o que é ou não, todos nós temos, foi colocado em nós, é como se fosse uma semente, é um germe ali, vamos colocar aqui, né, acho que não foi falado isso no vídeo, mas assim, como se fosse um germe do bem em todos os seres humanos. E esse germe do bem, eu não lembro se é Santo Agostinho ou se é Santo Tomás de Aquino que fala a respeito dessa tendência ao bem, né? É uma tendência. Então, essa tendência ao bem, todos têm, mesmo aquela pessoa que faz as piores atrocidades, de alguma forma ela está, para ela está fazendo por um bem. Então, as pessoas, né, o ser humano, eles não, né, nós, os seres humanos, não fazemos nada por maldade pura e simples, a não ser que já seja um ser humano ali já endemoniado, já seja um demônio encarnado na pessoa ali, que já realmente faz por pura maldade o ato, e não considere nem para si próprio o benefício, mas de qualquer forma. Então, assim, mas vamos considerar que isso sejam exceções. Vamos, né, como até foi falado, vamos pensar aqui, meditar aqui em relação àquilo que é normal, que é o geral, que é o normal. Então, todos os atos dos seres humanos, eles tendem de alguma forma para o bem, mesmo que seja egoísta o ato, mas ele tende para o bem. Então, é movido para o bem, então nem que seja um bem próprio. Então, foi falado algumas circunstâncias e até mesmo uma realidade ali que foi falada, que foi relatada, dada como exemplo, né, de uma criança que nasce ali, que já e que passa por, né, tem ali uma vida né, não só uma criança, mas vamos ver assim no geral, pessoas que já nascem em circunstâncias problemáticas, de dificuldades. E como que as pessoas, né, que já nascem nesse ambiente de dificuldade, como é que elas vão tender para o bem? Se elas já nasceram num ambiente adverso, num ambiente inóspito, num ambiente já ali totalmente contrário a ela ser encaminhada para conhecer o bem e exercitar o bem. Mas de alguma forma Deus colocou em todos os seres humanos esse germe ali, essa tendência ao bem, e de alguma forma a criança, né, a pessoa vai procurar fazer esse bem para ela mesma, né? Não necessariamente vai ser para outras pessoas, mas para ela. E até mesmo, né, fazendo lá a comparação, quando a Aline citou o exemplo lá de uma criança que nasce né, que vive ali num ambiente onde ela não é aparentemente querida pela família por causa de N circunstâncias, e foi dado exemplo lá, né, de repente uma mãe que precisa dedicar-se a cuidar de um outro irmãozinho lá com problemas. E aí a outra criança lá, ela cresce meio que largada, meio que por causa da atenção está sendo voltada para outra criatura.
e como que essa criança ela encara o mundo. Então assim lá no fundo ela existe ela vai ter esse movimento para o bem, nem que seja dela fazer ali, dela criar em volta dela uma autoproteção. Ela percebe que ela não tem ali o amor que ela precisaria para se desenvolver de forma mais integral, mas ela vai criar ali algumas resistências, de repente até mesmo algumas rebeldias para chamar a atenção, porque ela tem essa necessidade, essa carência de ter o amor para ela. Então ela vai usar de meios assim, se existe ali um ambiente onde é mais um ambiente mais onde assim tem mais abertura à vida, um ambiente onde tem mais condições de diálogo de alguma forma, ou existe pessoas que têm uma religiosidade, que reza de alguma forma, então já é um ambiente um pouco mais aberto para Deus ir trazendo inspirações e de repente a pessoa ir respondendo. Mas de repente pode ser num ambiente lá onde não tem, né, onde Deus nem é considerado, Deus não existe, Deus não é conhecido. Então assim, mas de qualquer forma, Deus ele vai ser sempre Deus e ele é o criador de todas as pessoas, e ele em alguma forma vai dar condições para que essa pessoa responda de alguma forma, se encaminhando para o bem. E aí, enquanto ela dava esse exemplo, né, da criança, eu lembrava, porque eu tenho, eu, né, sou o exemplo vivo disso, né? Na minha casa eu tenho exemplo disso por causa do Vinícius, né, do meu filho que tem a deficiência, então agora já com 15 anos. Então, assim, desde que ele teve apareceu, surgiu o problema dele, ele estava com 7 meses de nascido. Então, desde ali, já, né, todas as nossas atenções praticamente se voltaram para ele. E nessa época as meninas eram pequenas ainda, então praticamente não teve a atenção, praticamente ficou voltada para ele. Então elas cresceram muito assim, né? Claro que teve sempre pessoas presentes e nunca faltou para elas, e até mesmo carinho, mas aquela atenção mesmo que era necessária, que precisava realmente, faltou para elas. E depois, mas assim, e até lembro também quando, como falando até mesmo da primeira filha, que quando ela veio, ela foi assim, a primeira filha foi desejada, planejada ali. E quando veio a segunda, foi muito rápido, muito em cima, muito próximo. Então, nisso, a mais velha acabou ficando privada da atenção, porque veio a outra logo em seguida. Então, ficou muito. Então, a outra ficou mais. Então, assim. Se a gente olhando humanamente, a gente vai se culpar de um monte de coisa, mas aí depois a gente, claro, Deus vai nos guiando, nos ajudando a entender muitas coisas, e hoje, né, eu já nem me culpo, já me culpei muito na vida, mas eu já não me culpo mais em relação a negligências e um monte de outras coisas que aconteceu lá. Então, uma coisa assim que é importante, né, que foi falado, né, de alguma forma Deus vai suprindo as necessidades que aquela criança tem em relação aquele carinho, aquele cuidado, aquela atenção que ela deveria ter naquele momento da vida, principalmente na primeira infância, e não teve, mas de alguma forma Deus vai suprir a necessidade ali, aquela adversidade que a criança vai enfrentar já na tenra idade, já no início da sua vida, vai forjando o caráter dessa criança. Então, dificilmente, claro que tem casos de que essa criatura vai forjar ali um caráter desvirtuado e vai se tornar alguém perverso, mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, as pessoas que são forjadas nesse tipo de sofrimento, quando existe ali uma realidade específica ali de que o cuidado era necessário para o outro, direcionado para o outro, não por um egoísmo puro e simples, mas por causa realmente de uma necessidade, aquele outro que faltou essa atenção, que faltou de repente esse cuidado, ela ajudou a forjar esse caráter e desenvolveu nessa criança, nessa pessoa, potencialidades
inteligência mais aguçada, muitas outras características que elevou nessa criatura, que deu para ela mais condições dela ser alguém com mais condições, com mais talentos depois na vida, durante a vida, adulta principalmente. E até mesmo ali já na infância, adolescência e tudo mais, já na juventude já vai despertando ali vários talentos. E isso foi ali forjado, foi despertado nessa adversidade, nesse tempo de sofrimento. E aí, assim, eu tenho essa condição dentro da minha casa. Por um lado, a gente tem, né, tem essa realidade desse sofrimento, porque tem que dar atenção para porque precisa, porque necessita, em detrimento da atenção dos outros. E claro que a gente poderia, o ideal seria que a gente equilibrasse isso, mas o ideal está muito longe do real nas nossas vidas. O real é isso aqui, é a vida que nós temos agora, é o trabalho, é a realidade nua e crua que a gente vive. Então, o ideal é uma coisa, e o real é outra coisa. Então, assim, também o outro meu filho que veio depois, que é o Gabriel, ele é muito, assim, ele não expressa, ele não fala, assim, expressa concretamente, mas a gente percebe que ele tem ciúmes do outro. Ele tá com 12 anos, mas ele cresceu assim meio que largadinho também, né? Teve o cuidado tudo ali, principalmente das irmãs que já estavam um pouquinho mais velhas e que ajudou muito nesse cuidado, mas assim, esse amor da mãe mais próximo, esse amor do pai mais próximo, por causa do outro irmão, ele não teve. Então, só que graças a Deus eu falo assim, né? Então, assim, como eu assim, me vi no exemplo que a Aline foi dando no vídeo, porque assim, eu vivo essa realidade, né? Dos meus filhos terem ali o caráter deles sendo forjados nessa adversidade, dessa falta da atenção por causa do outro irmão. Nessa realidade toda. Então, eles têm talentos, eles são muito inteligentes, eles nossa, eu só tenho que louvar e bendizer a Deus por tudo que Deus tem feito na vida da minha família e está relacionado a essa realidade dessas dificuldades, dessas adversidades. E percebo nitidamente que se não fosse, se a gente tivesse uma vida mais fácil, uma vida mais cômoda, com mais condições ali, de alguma forma a gente relaxaria e de repente esse relaxo ele tenderia para um desvirtuamento, para uma deformidade no caráter dos meus filhos. E assim, graças a Deus, assim, eu louvo, bendigo a Deus pela vida de cada um dos meus filhos. Claro que cada um tem suas dificuldades, tem suas necessidades, inclusive mesmo ali cruzes pessoais de cada um, mas em relação à questão de capacidades, de inteligência, de talentos, Deus é muito generoso na minha casa, é muito generoso na minha casa. Eu só tenho que louvar e bendizer. Então, esse exemplo coube muito né, em relação a isso, né, que Deus mesmo as criaturas às vezes não tendo consciência desse alimento, mas de alguma forma está tomando desse alimento, né, da palavra, né, de Deus, do alimento espiritual. Então, até então os meus filhos estão inseridos na igreja, participam, têm atividades, uma é catequista e também participa no grupo de jovens, a outra é vice-coordenador do grupo de jovens já há um tempo, e desde pequenos, né, sempre levamos para a igreja, e uma é acólita ainda, o outro também é acólito, e canta, e está no Ministério de Música, e assim, estão servindo a Deus na igreja, e tem uma vida virtuosa, graças a Deus, são obedientes. O Gabriel é meio rebeldezinho, mas é um garoto de ouro também. É só porque tem essa questão ali de chamar a atenção, eu vejo que ainda é muito presente, mas ele entrou agora no início da pré-adolescência. Eu sei que depois vai mudar muita coisa, e claro que pode descambar, mas eu creio na misericórdia de Deus, creio no cuidado de Deus, porque eu creio assim, né, que Deus cuida dos nossos, para que nós cuidemos dos interesses dele, né, dando a nossa vida para ele, ele também vai cuidando dos nossos. Então eu preciso crer nisso, acreditar nisso, que ele está cuidando. Ele sempre cuidou, né? São filhos dele, não são antes de serem dele me dar para serem meus,
eles são dele, né? São os filhos dele mesmo. Então ele cuida com muito carinho. E então, assim, achei importante isso, né? Me lembrei disso, e até mesmo na minha vida pessoal também eu tive muitas dificuldades, porque quando meu pai faleceu, eu ia fazer 10 anos, eu não tinha ainda 10 anos de idade, meu pai teve uma morte muito trágica. Então, depois dessa, né, nós éramos bastante apegados a ele. E depois da morte do meu pai foi um corte, foi uma cisão na minha vida, assim, que me fez com que eu também, claro que eu desenvolvi bastante casca em volta de mim, muitas reservas, muitas coisas ainda carrego comigo, muitas reservas, muita obstrução de muita coisa, mas de certo, por um outro lado eu também desenvolvi talentos, né? Assim, eu tenho uma inteligência, assim, eu falo que quando eu comparo, mesmo na época da escola, quando eu comparo com os colegas, não é querendo ser melhor, mas eu percebia, né? Percebia que tinha, que não era, eu estava um pouco acima da média. Então, assim, foi Deus forjando isso, né? Claro que durante o tempo da vida teve épocas de meio que descambar para outros lados, mas hoje, né, Deus chama de volta, atrai de volta, e hoje, graças a Deus, a gente, né, eu estou aqui conhecendo esses conteúdos e amando dia após dia as revelações que o Senhor vai fazendo, e esse conhecimento, né, esse alimento que é essa palavra, que é essa vida de Deus mesmo, nos nutrindo a minha alma, vai me atraindo cada vez mais para poder querer mais, mais e mais e mais. E como ele fala no trecho, que é um alimento que, diferente do alimento do corpo, que se você comer demais você pode passar mal e até se envenenar, com o alimento divino não. Quanto mais a gente tomar esse alimento, quanto mais, melhor vai ser, mais desenvolvida vai ser essa vida, mais luminosa vai ser essa alma, a alma vai crescer mais. Porque é esse espaço que Deus quer para fazer, para trabalhar. Então Ele quer dar esse alimento, Ele quer dar esse alimento, porque é Ele mesmo o alimento, é Ele mesmo, é a vida dele esse alimento. E quanto mais nós tomarmos desse alimento, melhor será, mais saudáveis a nossa alma vai ser e mais propícia para, né, mais um ambiente ali de Deus habitar e viver em nós será, porque vai estar mais conformada com Ele, de tal forma que, assim, à medida que nós vamos tomando esse alimento que é Ele próprio, mais conformados com Ele nós vamos ficando, e mais semelhantes a Ele. Até foi falado, né, da imagem, né, da semelhança com o Criador. Então, mais semelhante a Ele vamos ficando. Então, quanto mais desse alimento, mais e mais e mais e mais, Ele não vai fazer nenhum mal, Ele só vai fazer bem, e mais semelhante a Ele nós vamos ficando, porque vai chegar um ponto em que a nossa alma vai estar tão preenchida desse alimento, tão impregnada desse alimento, que vai ser, só vai aparecer Ele, né, na nossa alma. Então, nossa, foi muita coisa que foi falado em relação a isso, né? Então, essa questão da diversidade, né, dessa busca do bem, de fazer o bem. Então, bastante coisa, muita coisa, né? Eu anotei algumas coisas, mas não dá aqui agora, às vezes, para relembrar de tudo isso. Algo também que ficou bastante, assim, foi falado e que bastante revelador em relação como que Deus, né, mesmo que a relação lá, né, foi até mesmo quando foi falado, foi bastante surpreendente, assim, né, de Deus abrir uma revelação tão grandiosa em relação por que Ele permite que nasça, venha, né, para a Terra as pessoas que vão fazer o mal, que vão viver uma vida de mal mesmo, de maldade, de fazer coisa ruim, de fazer o mal para os outros, mal para si mesmo também, e que não vai tomar do alimento dele, da vida dele, né? Como que ele deixa que isso aconteça, né? Isso, na verdade, é um questionamento até mesmo dos ateus, né? Né, se Deus existisse, por que ele permite o mal, né? Então, mas só que não vamos entrar nessa seara, mas entrar na revelação que ele fez, de que quando ele criou, né? Quando no Fiat dele lá, ele fez o homem, estabeleceu o homem para existir, para ser essa habitação para ele morar, para ele viver e reinar.
ele, né, no projeto original de Deus, era para o homem ser ordenado, era para o homem viver em harmonia, né, ser esse realmente a alma do homem ser esse reino para Deus ali viver e reinar, ser, né, esse espaço ali. Mas aconteceu lá o pecado e desordenou tudo, né? Descambou tudo. Só que Deus já sabia de tudo isso, né? Deus, na sua onividência, ele já via tudo, tudo já era considerado. E ele sabe exatamente quem é quem. Todos nós, né? Mais profundo da nossa alma, até no interior das nossas células, ele conhece tudo. Só que ele mesmo sabendo as pessoas que vão corresponder e as pessoas que vão renegar e que vão fazer o mal, que vão praticar o mal, mesmo assim ele concede a vida para todos, né? E até foi, né, a Aline perguntou, mas como isso, né? Como é que Deus deixa, né, de repente essa pessoa que, assim como, né, foi até dado o exemplo do Judas Iscariotes lá, né, que, né, Jesus tentou de tudo para que a alma dele fosse movida, porque ele conhecia, ele sabia que Jesus era Deus, mas mesmo assim ele obstinou-se e não considerar a misericórdia de Deus ali maior do que o pecado dele. Então ele preferiu ficar com o pecado, ficar com o erro, ficar no erro. Então, mesmo sabendo disso, Deus permitiu que ele existisse e assim permitiu que todos os homens que já fizeram o mal, até mesmo não só individualmente, mas assim até mesmo para muitas pessoas, né? Genocidas. Quantos genocidas a Terra já não conheceu e ainda conhece e ainda de repente ainda vai conhecer genocidas, pessoas realmente que não têm nenhum tipo de amor. E assim, e Deus mesmo assim permite a vida para essas pessoas. E aí o Jesus, né, o Senhor vem respondendo assim de forma tão linda, tão maravilhosa que ele é pai. E como pai, ele deseja todos os filhos, ele dá a vida para todos os filhos da mesma forma. E ele não escolhe quem vai ser o que inicialmente, que vai caminhar no bem ou no mal. Ele não escolhe, mas ele ao criar ele dá a liberdade para todos e deixa o homem livre, não como um robô ali programadinho. Então ele não coloca um ser humano na Terra e já deixa programadinho, ó, você vai fazer isso, isso, isso. É aquela questão lá da predestinação. Ele não fez um programinha e instalou dentro do ser humano. Então imagina, se Deus tivesse feito cada um de nós, instalado um programinha dentro de cada um de nós, e cada um só correspondência ao que está ali dentro do programinha, não seria liberdade, não seria livre-arbítrio, não seria o ser humano não estaria sendo ali direcionado pela sua vontade para buscar a Deus. Então até mesmo a vontade humana foi colocada no homem, foi dada para o homem, foi presenteado, foi dado como presente para o homem livremente dar essa vontade de volta para Deus. Não foi para o homem querer ficar com ela e a partir dela, né, dessa vontade, fazer as coisas pela sua própria cabeça. Ela foi dada, foi esse presente maravilhoso que Deus deu, mas para que o homem desse de volta, assim como todas as demais coisas. Então, tudo que o Senhor fez na criação, Ele fez para o homem, mas para quê? Para que o homem tomasse posse e devolvesse para Deus, entregasse para Deus, inclusive de forma primária a própria vontade. Mas as coisas não saíram como era originalmente desejado por Deus, mas nem porque originalmente não era desejado por Deus, não foi permitido. Então ele permitiu. Então ele poderia, quando ele viu, né, o resultado da criação, ele poderia ter abortado a criação do homem e ter falado não vale a pena. Mas mesmo assim, olha o amor de Deus como é grande, como é imenso, que mesmo ele vendo toda a cagada que o ser humano ia fazer no mundo, ia fazer entre os próprios, né, entre os próprios semelhantes, tudo que o homem ia fazer, todas as atrocidades que o homem ia fazer, ele mesmo assim, ele não abortou esse plano, ele colocou em prática. E aí, quando a gente pensa assim, nossa, então a redenção, né, Jesus vir à Terra seria um plano B, e a gente sabe que não é. No livro do céu a gente aprende que não é. Jesus nunca vir à Terra, Jesus nunca foi um plano B, já era um plano original. Só que ele viria de forma gloriosa, mas teve que
vir, mas já existia lá, desde o início já existia essa opção. O que Deus realmente queria era que ele viesse triunfante e para reinar, para viver, conviver e reinar no meio das criaturas de forma triunfante. Mas como o homem escolheu com a vontade que recebeu de Deus, com esse presente que recebeu de Deus, escolheu não corresponder, foi se desordenando, e aí precisou que Jesus se sacrificasse, e ele se sacrificou. Não só Deus desabafou o amor ao criar o ser humano, agora em Jesus ele excede o amor. Então, em Jesus, o amor de Deus é excedido ao extremo, né, de ele chegar a morrer na cruz para poder trazer de volta, fazer de novo, trazer de novo o homem à amizade com Deus, e depois possibilitar hoje a gente ter acesso a essa restauração da originalidade, desse plano original de Deus no ser humano. Então, Deus, esse Pai maravilhoso que, mesmo conhecendo, né, ele não abortou. Né, então, assim, foi muito bonita essa parte dessa explicação. Então, é importante, assim, que quem escuta a partilha, né, que vá no vídeo mesmo, que vá lá escutar a explicação realmente na íntegra, que é maravilhoso, não tem nem como transcrever aqui, né, mas, assim, que enche o nosso coração, assim, de tanta alegria, né, dessa alegria realmente de que Deus, ele nos ama e ele prova todos os dias esse amor para conosco, por cada um de nós, permitindo a vida de todos os nós. Então, o sol nasce sobre os bons e os maus, a chuva cai sobre os bons e os maus, o ar está disponível para os bons e os maus. E esse alimento espiritual, que é a vontade divina, está disponível para todos os seres humanos. Só que tem aqueles que vai tomar esse alimento, tem aqueles que vai tomar de vez em quando e aqueles que nunca vão se aproximar desse alimento. Tem alguns que sequer vão conhecer. E então, assim, mas de qualquer forma, Deus, ele não, né, ele não faz, né, ficou muito forte essa questão lá da palavra do aborto, né, nós seres humanos, se nós, né, de repente, claro que vai ter aqueles né, cabeça virada que que pode de repente lá, seleciona lá, o filho está com problema e não pensa duas vezes, né, mesmo se deixa levar, até mesmo se deixa levar pelos médicos e tem lá um problema já no desenvolvimento do feto e às vezes aborta porque nasceria com um problema. Mas, na maioria dos casos, mesmo a pessoa sabendo que aquela criança vai nascer com problema, vai nascer né, com a deficiência, mas mesmo assim ela não aborta, ela deixa a criança vir à luz, entrega na mão de Deus a vida daquela criança também, porque a vida pertence a Deus. Então, isso, e Deus, ele né, ele não interrompe, né? Então, quando todos os seres humanos já existia, né? Já existe na mente de Deus, desde o primeiro ao último. E mesmo sabendo de todas as realidades de cada um deles, ele vai deixar que todos eles venham, né? Sejam mesmo aquele ser humano que vai só ser concebido e já vai ser abortado. Mas ele vai deixar, da parte dele, o que é da parte dele, ele deixa, ele faz, ele realiza, ele concede, ele se doa. Então é muito maravilhoso, meu Deus do céu. Como que Deus é maravilhoso, como que ele nos ama e permite, deixa o homem livre para fazer, para colher e para se alimentar, mas ele está disponível para ser esse nosso alimento, para ser essa nossa vida. E assim, nós nesse tempo que estamos conhecendo esses conteúdos que muitas e muitas vezes vêm com revelações assim novas, extraordinárias, inéditas, a gente precisa ser esses canais dessa vida de Deus para comunicar isso para outras pessoas, para levar para compartilhar esse conhecimento, para transbordar esse conhecimento, para levar esse conhecimento, porque a divina vontade, ela é alimento da nossa alma e a divina vontade, ela quer ser conhecida, ela quer ser o alimento de todas as almas, mas para que as almas realmente tomem desse alimento, elas precisam conhecer.
elas precisam desejar esse alimento, elas precisam querer esse alimento. E nós já, né, já estamos conhecendo, já estamos nos alimentando e a gente quer que os outros também tenham acesso a esse alimento. Então, assim, imagina que nós que tenhamos de repente uma fartura alimentar né, que temos ali abundância de alimento na nossa casa e a gente fica pensando, né, lá naqueles povos, naquelas pessoas que não têm nada. Né, que passam fome mesmo ali, que morrem até mesmo de inanição por não ter alimento para nutrir o seu corpo, e a gente se compadece, né? Nós que somos criaturas totalmente falhas, nos compadecemos porque aquelas pessoas estão ali passando fome, passando necessidade do básico para nutrir o seu corpo. Aí imagina o alimento espiritual. Quando a gente recebe desse alimento espiritual, nutre a nossa alma, e a gente vê quanto que isso é importante, o quanto que isso é necessário, o quanto que isso faz toda a diferença, o quanto que isso é maravilhoso, o quanto que isso é vida mesmo, vida, 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 vida. E imagina que a gente não vai querer compartilhar essa vida com outras pessoas. Se nós pudéssemos, a gente daria do nosso alimento para mandar lá para aqueles lugares onde as pessoas estão passando necessidade. Mas imagina o alimento espiritual, que ele não precisa de ser levado, ser transportado, ele pode ser simplesmente agora mesmo, nós compartilhando nas redes sociais, esse alimento chegar até as outras pessoas e elas receberem desse alimento. Claro que não somos nós que estamos dando, nós somos apenas canais, mas Deus quer usar desses canais que somos nós. Ele quer ser esse nosso alimento, quer abastecer a nossa vida, quer alimentar, quer nutrir a nossa alma, para que a nossa alma ali seja esses canais de tornar esse, né, de levar, de comunicar esse alimento que é Ele próprio para os outros semelhantes, para os nossos irmãos que tanto precisam. Então, estar vivendo essa vida, essa experiência, não tem palavras para expressar. É tudo assim, só mesmo agradecer a Deus, maravilhar-se com a bondade dele que excede todo o nosso entendimento. Pai maravilhoso tu és, Senhor. Um Pai que mesmo dentro das nossas limitações e misérias, o Senhor permitiu, não nos abortou, não, permitiu que estivéssemos aqui. Então, da minha parte, eis-me aqui, Senhor, para ser esse canal, para ser esse espaço, essa veste para o Senhor utilizar, para o Senhor viver, para o Senhor fazer, para o Senhor realizar, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser através de mim. Amém, Fiat.